Bom, falando agora sobre vértice, o vértice é o ponto mínimo ou máximo de uma parábola. Então, mostrando aqui, ó, tem aqui uma parábola côncava para cima, o vértice é esse pontinho aqui, ó. Nesse caso, ele é o ponto mais baixo da parábola. Então, é chamado de vértice. Se fosse uma parábola com esse formato, seria esse ponto aqui. Esse aqui é o vértice. Tem uma formulazinha para a gente calcular tanto a coordenada x quanto a coordenada y do vértice. Ela é extremamente importante. Exercício de vestibular tem caído muito exatamente sobre esse assunto, vértice. X do vértice, ou seja, a coordenada x do vértice, vai ser menos b sobre 2a. Novamente, o b e o a lá de f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Vou mostrar agora para vocês alguns pontos importantes, alguns pontos notáveis de uma parábola. Começar falando sobre o c. Eu falei que o c era o intercepto do eixo y, ou seja, é onde o gráfico corta o eixo y. Então vou colocar o nomezinho dele aqui, ó. Intercepto do eixo y. Esse é o c, é onde cruza o eixo y. x1 e x2 serão as raízes da equação. Então, assim, tentem ligar o fato de ser raiz com cortar o eixo x. Tem tudo a ver. É uma ligação entre as duas coisas aqui, entre o gráfico e a equação ou função. Além disso, a gente tem as coordenadas do vértice. O x do vértice, o y do vértice. Então, esse cara aqui é o x do vértice e esse cara aqui é o y do vértice. Então, esses são os pontos notáveis. Vértice, raízes, intercepto do eixo y. Então, quando você for construir um gráfico de uma função do segundo grau, é interessante que você encontre exatamente esses 4 pontos notáveis. Bom, nesse próximo exemplo, a gente vai usar exatamente aquele lance de encontrar as raízes, o vértice e o intercepto do eixo y. Então, vou construir o gráfico dessa função, x² menos 2x menos 3, encontrar o domínio, encontrar a imagem. Primeiro, vamos começar com o mais fácil. A gente percebe que como a função é f de x igual a x² menos 2x menos 3, o termo independente é o menos 3. Sendo assim, o c vale menos 3. Pronto, acabou. Já encontrei o intercepto do eixo y. Já sei que c é igual a menos 3, ou seja, já sei que o gráfico vai cortar o eixo y no ponto menos 3. Agora eu vou encontrar as raízes e o vértice. Para encontrar raízes, eu posso usar Bhaskara, sem problema nenhum, mas eu vou utilizar soma e produto, porque assim, para quem nunca viu, já vai entender como que funciona. A soma vai ser x1 mais x2, né? Que é igual a menos b sobre a. Menos b sobre a. Você percebe que o b vale menos 2 e o a vale 1. Então, menos b sobre a vai ficar menos 2 sobre 1. Menos com menos dá mais, 2 sobre 1 dá 2. Então, 2. Isso quer dizer que a soma dá 2. O produto, que é x1 vezes x2, tem que ser igual a c sobre a. Você percebe que c é igual a menos 3 e a é igual a 1, que acompanha o x² é igual a 1. Então, menos 3 dividido por 1, que é igual a menos 3. Agora o pensamento é o seguinte, você deve pensar em dois números que somados dá 2 e multiplicados dá menos 3. A dica é, começa pensando pelo produto, porque se você pensar na soma, 1 mais 1 dá 2, 0 mais 2 dá 2, menos 1 mais 3 dá 2, sei lá, menos 8 mais 10 dá 2, você vai ter literalmente infinitas somas que dá 2. Já produto, você não vai ter muitas. Se você parar para pensar, que dá menos 3, 1 vezes menos 3 ou menos 3 vezes 1. Então vai ser uma dessas duas. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, porém menos 3 mais 1 não dá 2, dá menos 2. Já menos 1 mais 3 vai dar exatamente 2. Então a gente percebe que x1 deve valer menos 1 e x2 tem que valer 3. Ó, a soma dá 2, menos 1 mais 3 dá 2, e o produto menos 1 vezes 3 dá menos 3. Técnica da soma e produto. Se por um acaso você não tiver segurança para utilizar ela ou perceber que não dá para utilizar numa função especificamente, você pode usar Bhaskara, tranquilamente vai chegar exatamente nesses dois valores.
Encontrado a raiz, na verdade as duas raízes, e encontrado o intercepto, falta eu encontrar agora o vértice dessa parábola. Então vamos lá. O x do vértice, ele é igual a menos b sobre 2a. Menos b vai ficar menos 2, já que menos 2 é o valor de b. Então, menos 2 dividido por 2 vezes a. O valor de a é 1. Então, 2 vezes 1. Menos 2 vai ser mais 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Beleza. Então, o x do vértice é igual a 1. Basta agora encontrarmos o y do vértice. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então não dá, a gente vai ter que fazer delta mesmo, não teve como fugir. Delta é b quadrado menos 4ac. Então aqui eu vou ficar com menos, b ao quadrado vai ser menos 2 ao quadrado. Então menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes menos 3, que é o valor de c. Tudo isso dividido por 4a, ou seja, 4 vezes 1, que é o valor de a. Aqui em cima eu vou ficar com menos 2 ao quadrado é 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 3 é 12. 4 mais 12, 16. Então eu fico com menos 16, que é o valor de delta. E 4 vezes 1 é 4. Menos 16 dividido por 4 é menos 4. Beleza? Encontrei as coordenadas do vértice. Então quer dizer que o vértice tem coordenadas 1 para x e menos 4 para y. Encontrados as raízes, o intercepto do eixo y e também o vértice, a gente consegue construir essa parábola perfeitamente. Então vamos lá. Vou marcar as raízes, menos 1 e 3. Raiz é sempre onde corta o eixo x. Então eu vou marcar menos 1 e 3 aqui no eixo x. Menos 1 e 3. Vou marcar também o vértice. O vértice tem coordenadas 1, menos 4. 1, menos 4. Vou marcar o 1 no x, junto com o menos 4 aqui no y. 1 com o menos 4 vai dar esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu vértice. Falta marcar apenas o intercepto do eixo y, menos 3. Como eu já falei anteriormente, intercepto é onde o gráfico corta o eixo y. Então eu vou marcar menos 3 aqui em cima do y. Menos 3. Marcadas as raízes, o vértice e o intercepto do eixo y, está perfeito agora para eu fazer a minha parábola. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Um pouco mais bonita, mas mais ou menos assim. É importante lembrar, gente, que parábola, ela tem esse biquinho mesmo. Tem muita gente que faz parábola desse jeito aqui e ela não é assim. Ela não é achatada aqui. Ela realmente tem esse bico. Ela é mais ou menos nesse formato mesmo. Um pouquinho mais bonito, mas mais ou menos nesse formato. Bom, encontrei o gráfico, construir. Construir o gráfico, construir. Agora eu vou encontrar o domínio e a imagem. E vou encontrar o domínio e a imagem através do gráfico. Domínio é onde a função está definida no eixo x. A gente sabe que uma parábola, ela começa aqui do menos infinito. Porque essa parte aqui, ó, ela vai subindo e vindo para a esquerda, vindo para a esquerda, vindo para a esquerda e vai chegar até o menos infinito. Já essa parte de cá vai para a direita, 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 até o infinito. Ou seja, não tem restrição. Ela começa no menos infinito e vai até o infinito. Sendo assim, o domínio da função f, nesse caso, vai ser real. Todos os reais, todo o eixo x. Já o conjunto imagem, a gente pode observar da seguinte forma. Pega o ponto mais baixo até o ponto mais alto da função. O ponto mais baixo, nesse caso, é o menos 4. O ponto mais alto, na verdade, não existe. Ele vai até o infinito. Então, ele começa no menos 4 e vai subindo, subindo, subindo até o infinito. Ou seja, a minha imagem vai ser a partir do menos 4 até o infinito. Então, eu posso escrever da seguinte forma. Imagem de f menos 4 até mais infinito
Isso aqui significa que começa no menos 4, está fechado no menos 4. Por quê? Porque realmente começa no menos 4. O menos 4 está dentro da imagem. Isso significa que está aberto no mais infinito. Por que aberto? Porque infinito não é um número. Ninguém conta até infinito, literalmente. Infinito não é um número, logo você não pode fechar nele. Então toda vez que você estiver trabalhando com intervalo menos infinito ou mais infinito, não fechem, deixem aberto. Então essa é uma forma aí bem interessante da gente desenhar o gráfico, encontrando raízes, vértice, intercepto e fica facinho depois de encontrar também domínio e imagem da função.